A mãe de Oiku também participou da história. No final do último episódio, Demir chegou de última hora e impediu que Oiku fosse levado para o orfanato. Pai e filha voltaram para a casa de Kandan novamente. Demir disse que iriam para casa o mais rápido possível. Ele decidiu incriminar Gile pelo crime, a fim de salvar seu amigo Ugur da prisão. Ele revelaria que Razor foi o instigador e salvaria seu amigo. Ele conseguiu pegar Razor em flagrante. Ugur poderia ter sido libertado da prisão contando o que sabia sobre Gile, e ele o fez. Ele foi libertado em liberdade condicional. A partir de agora, eles precisam ter cuidado e não se envolver em nenhum incidente. Demir vendeu o carro para pagar o dinheiro do advogado. Ugur vendeu o relógio de seu pai para salvá-lo. Ele diz: não há mais nada para vender. Quem entra nunca poderá sair. O vínculo de Demir com Oiku está cada vez mais forte. O que a tia, que não é tia, disse também o incomoda. Você está escondendo alguma coisa de mim, diz. A propósito, a atitude dele em relação a Mertkan é muito divertida. O pai que tem ciúmes da filha. Ele comprou a casa que Murat Kandan colocou à venda. Ele e Kandan foram até a casa e, assim que souberam que a casa havia sido vendida, Demir pegou Oiku e saiu imediatamente. Nossa casa já está presa, eu ia avisar, disse. No entanto, eles não tinham para onde ir. Eles foram para um albergue. Oiku está muito triste, mas também não quer deixar o pai. Semal foi a um bar. Também aí apareceu Selin Sekersi, uma nova personagem. Semal conhece a mulher. Passei 8 anos na prisão, disse ele. Ele também perguntou por que você me traiu com o Demir. Anos se passaram, você ainda faz as mesmas perguntas, disse a mulher. Encontrei sua filha, disse ele. Então ele perguntou: a história é minha filha, ditado. A mulher não deu uma resposta definitiva. Semal também está atrás de Kandan. Ele sempre inventa coincidências para isso. Ele alugou um apartamento no último andar do veterinário para onde Kandan se mudou. Ele recebe o dinheiro de alguém que conhece da prisão. Ele salvou o homem de ser espetado a tempo. Kandan liga, Demir não consegue atender, ele foge da menina porque lá não tem casa. Kandan ligou e Oiku finalmente atendeu o telefone. Mas eles não puderam dar um endereço a Kandan. Ele foi levar o Oiku para a escola e se apaixonou por uma garota de lá. Ele se mostrou para a mulher como um pai que vai buscar o filho. Demir desapareceu, eles estão levando Oiku de volta para o dormitório. Demir e Ugur foram flagrados brigando por uma pintura em frente à casa de Kandan. O novo capítulo começou a partir daí. Demir culpou reflexivamente Ugur. Ele disse-lhe para fugir, mas Ugur não fugiu. Ele foi preso. Kandan agradeceu a Demir por salvar sua casa de um roubo. Ele se sente muito culpado depois de tudo isso. O homem atrás das pinturas também pressiona Demir. Ele pediu que ela encontrasse a tia. Ele disse: se eu der a criança para a tia dele, terminarei o trabalho que você disse. Eles encontraram a tia. Quando a mulher estava prestes a embarcar no avião, ela o encontrou e fez perguntas sobre a mãe de Oiku. Ele também não o conhecia, então deu-lhe dinheiro dizendo: aqui, cuida desse bebê. Então por que você o deixou depois de cuidar dele por 8 anos? Ela perguntou. Oiku não te contou? A mulher ficou surpresa. O que Oiku ia me dizer? Demir perguntou. A mulher foi embora sem responder. Enquanto isso, Oiku teve problemas na escola. Ele está começando a ser excluído agora. Demir achou que não conseguiria sair da situação e foi embora. Ele começou a dormir nas ruas. Quando perguntei a Kandan Oiku sobre sua família, ela me disse que minha mãe havia morrido e eu acabara de encontrar meu pai. Se ele me conhecesse, ele nunca me deixaria, disse Oiku. Sim, seu pai é um pai muito bom, disse ele. Oiku perguntou a ele sobre seu pai. Kandan se lembrou do passado. Eles estão na mesa de jantar. Kandan pede desculpas ao pai. Você nunca vai me perdoar, não é? Diz ele com muita tristeza. No último episódio, ele se lembrou da bicicleta de uma criança que capotou após ser atropelada e se lembrou da própria infância, que ficou horrorizada no diante daquela visão terrível. Então, acho que ele não prestou atenção na irmã mais nova e a criança morreu. Ele se culpa desde a infância. A mãe da criança que foi mordida por Oiku enquanto brigava na sala de aula investigou Oiku e contou a informação ao diretor e à professora da escola. Perguntaram a Oiku sobre seu pai, e o menino disse que não ia lá há 2 dias. Kandan falou sobre sua irmã. Eles ligaram para Kandan. Temos que denunciar as crianças cujos pais não estão com eles. Se o pai dele não aparecer, teremos que mandar Oiku de volta para o dormitório, disse o diretor da escola. Kandan ficou muito chateada, pegou Oiku e a trouxe para casa, e eles começaram a esperar por Demir. Kandan pediu a Murat que a ajudasse a adotar Oiku.
Ele encontrou-se mal Demir. Ele disse que a criança iria para o dormitório amanhã. Depois que a criança sair, você vai entrar em casa e me trazer tudo o que tiver em casa, assim a conta entre nós será acertada, disse. Oiku esperou pelo pai com esperança até o último momento. Demir não veio. Eles tomaram café da manhã, despedindo-se um do outro com lágrimas nos olhos. Assistentes sociais vieram levar Oiku. O menino entrou no carro chorando. Kandan estava se despedindo dele na porta. Ele veio correndo, com a boca e o nariz cobertos de sangue, as roupas cobertas de lama. Eles o levaram, ele chamou Kandan. Ele correu atrás do carro, capotou e finalmente alcançou o carro quando ele parou no semáforo. Ele, onde você estava? A policial saiu do carro apressada e perguntou quem é você. Eu sou o pai de Oiku, disse Demir. Oiku e seu pai sofrem um acidente. Reizur está atrás das pinturas. Demir pretende fugir de Istambul. No momento em que ele estava fugindo do hospital, ele foi pego por Oiku. Demir e seu parceiro Ugur estão em uma situação difícil. A doença de Oiku começou a apresentar os primeiros sintomas. Demir quer deixar Oiku novamente, mas não consegue. Kandan diz a Demir que admira a relação entre Oiku e os dois. Oiku lamenta o que seu pai fez. Ele vai até a porta de Kandan, mas não tem coragem de tocar a campainha. Demir encontra Oiku dormindo na frente da porta de Kandan. Ao ver seu pai na sua frente, Oiku começa a fugir de seu pai. Seu pai vem atrás dele. Oiku, que de repente corre para a rua, não percebe o veículo que se aproxima. Demir consegue salvar Oiku no último momento, mas o veículo atinge os dois. Demir e Oiku o levam ao hospital. O estado de Demir é grave. Vendo a condição de seu pai, Oiku não consegue controlar as lágrimas. Só então Demir acorda. Ele pede a Oiku que não chore. Kandan, que soube do incidente, vem visitar Demir. Ele diz que há pessoas que precisam falar com ele. Kandan volta no dia seguinte e Oiku não vê nada. Depois ele vai até Demir e o convida para ir à sua casa depois que ele recebe alta. No entanto, Demir não concorda. Kandan pede desculpas pelas ações de Murat. Ele insiste que eles voltem para casa. Demir finalmente concorda. Quando ele vem visitar Ugur Demir, ele avisa que deixará Istambul. Ugur pergunta como estará a situação da filha, mas Demir diz que Kandan vai cuidar dela, esquecê-la com o tempo e também vai mandar o dinheiro para a navalha. No momento em que ele estava fugindo do hospital, ele foi pego por Oiku. Mesmo dizendo que saiu para tomar ar fresco, ele não consegue convencer Oiku. A história fornece orientação para garantir sua fuga. Porém, Demir repete que irá ao jardim tomar um ar fresco. A situação de Oiku toca o coração de Demir. Ele desiste de ir. Os resultados da tomografia computadorizada de Oiku chegam. Após ver os resultados, o médico decide realizar uma biópsia. Quando a enfermeira avisa que será feita uma biópsia, Oiku se lembra do que sua tia falou sobre sua situação no passado.